Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania aqui na Rede Alesp. E no programa de hoje nós vamos falar da ONG Aventura de Construir, e para contar a história desse trabalho que é realizado para valorizar o empreendedorismo, eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp a Silvia Caironi, economista e gerente de projetos e fundadora e coordenadora geral e presidente da ONG Aventura de Construir. Silvia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada. Somos nós que agradecemos pela oportunidade. Vamos contar um pouco da história. Como surgiu a Aventura de Construir? A Aventura de Construir nasce em 2011 porque nós enxergamos que as periferias tinham um grande potencial e aquilo que faltava era alguém que pudesse olhar as periferias dessas grandes cidades brasileiras e oferecer uma oportunidade de desenvolvimento. E sendo que nessas periferias tem muitos microempreendedores que se tornam microempreendedores por necessidade, então, na maioria dos casos, eles não têm uma formação, uma preparação para que os próprios empreendimentos nos quais investem nas poucas poupanças que elas têm, possa dar certo. Então, a Aventura de Construir tem como missão o trabalho de fornecer formação, consultoria, a criação de rede para fortalecer esses empreendedores dentro dessas periferias, favorecendo o desenvolvimento territorial inclusivo. Então, para que o desenvolvimento dos empreendedores, a transformação que acontece nas famílias deles, possa depois chegar na comunidade em termos de geração de renda e trabalho. Legal. E onde, em que localidade vocês começaram esse trabalho? Então, nós começamos, a nossa sede está na Lapa de Baixo, e justamente nós criamos a nossa sede lá, porque começamos a atender as periferias na Zona Oeste, então, turística, Morro Doce, Sol Nascente, todo Perus, Pirituba, todos esses bairros. Nos anos seguintes, começamos a trabalhar também em outras periferias de São Paulo, na periferia sul, na periferia leste, e com a pandemia começamos a trabalhar também no online. Então, isso permitiu que mais empreendedores fossem alcançados em todas as 5 regiões do Brasil. E também temos pessoas da Aventura de Construir em outros estados, especificamente em Porto Alegre, e também temos projetos em outros estados. Importantíssimo, tudo isso. E agora eu queria que você nos contasse, qual que é a importância, de fomentar o empreendedorismo nas periferias, nas comunidades, onde tudo se torna um pouco mais difícil, Então, é uma tarefa árdua, Eu aproveito para retomar alguns dados, que acho que são bem interessantes. Atualmente temos 14 milhões e 500 mil empresas ativas, As empresas ativas e abertas no último trimestre, de acordo com o IBGE, são 1.142.000, É uma variação positiva de 29,3% respeito ao terceiro quadrimestre de 2023. Então, esta variação, o que nos faz entender, que o número é crescente, o número de micro e pequenas empresas que nascem no Brasil é crescente. Só que a maioria também dessas empresas que abrem são também, mais de 70% de empresas também fecham. O que significa isso? Significa que não tem as condições para poder sobreviver no mercado. Nós estamos falando de 78%. Então, isso implica que a necessidade de responder a um nível de formação crescente
porque em um mundo que, como tendência mundial, tem sempre mais uma redução de empregos formais e também levando em conta uma característica própria do Brasil e dos brasileiros que é fantástica, né? A criatividade, a capacidade de criar, de inovar, de pensar sempre novas soluções diante dos problemas. Isso faz que o Brasil seja tão rico de micro, pequenas empresas, novos empreendimentos, seja tradicionais, que nascem por necessidade, seja de impacto social. Se não tem um acompanhamento, se não tem uma formação, se não tem a possibilidade de criar redes dentro das quais esses empreendedores, sobretudo de periferia, que tiveram pouco acesso à educação, para eles poderem crescer, não tem sustentabilidade no tempo. Então, tem todos esses recursos que são colocados e que não têm um impacto real, não? Nas periferias. Não só, mas depois temos que olhar o aspecto humano. Então, o aspecto humano é todo um aspecto de frustração pessoal diante de algo que não deu certo, não? Então, a nossa presença é uma presença para acompanhar estas pessoas de uma forma que eles se sentam inseridos dentro de um contexto positivo, de transformação, de construção, e sempre trazendo exemplos que possam ser de incentivo também para outros. Não? Como é que vocês propõem essas atividades para as pessoas? Como é que é o acesso das pessoas nesse projeto? Então, bom, o nosso não é um projeto, é uma associação que desenvolve vários projetos, né? E o acesso é de várias formas. Bom, primeiro eu aproveito para comentar qual é o nosso site, né? Então, o nosso site é www.aventuradeconstruir.org.br. Aí tem a possibilidade, através do contato que está no site, de entrar em contato conosco, mas também tem a possibilidade das redes sociais. Então, nós estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, sempre como Aventura de Construir, estamos no Facebook e também tem a possibilidade de acompanhar o nosso canal do YouTube, onde tem vários exemplos de transformação através de vídeos, etc., que temos lá. Então, entrar em contato para uma pessoa que escuta neste momento, né? Acho que esta é a forma, mas também como as pessoas chegam na Aventura de Construir, muito através do boca a boca. No sentido que um empreendedor, uma empreendedora impactado fala para outros e aí chegam outros. Então, desta forma, a rede vai crescendo e o nosso impacto vai se multiplicando, não? Por exemplo, recentemente, nós publicamos um livro. O livro se chama Brilhos da Periferia, narrativas de empreendedorismo e resiliência, justamente porque nós pensamos que era importante trazer histórias que... gostei muito de uma definição que deu uma pessoa na semana passada, em um evento no qual estávamos debatendo sobre este livro. Ele comentou assim: as mesmas histórias com os mesmos finais. Aqui tem outra coisa, tem as mesmas histórias com outros finais. São 18 empreendedores, homens e mulheres de vários lugares do Brasil, em vários níveis, em várias fases de desenvolvimento, e eles contam da história deles. Temos também uma introdução da Adriana Barbosa, que é a fundadora da Feira Preta. Temos um prefácio da Silviana Chachê, que é a coordenadora da maior rede de voluntariado corporativo do Brasil. E temos também as conclusões do maior especialista de inteligência de mercado do Brasil, que também tem essa capacidade de dialogar com um público como o nosso público. É um livro interativo, porque tem também a possibilidade de acessar através de QR Code a vídeos, a podcast das histórias desses empreendedores.
mas sobretudo tem esses finais que são diferentes. Então, finais positivos que incentivam o empreendedorismo e que fazem entender que através de um acompanhamento que olha a pessoa, que enxerga a potencialidade da pessoa, tem a possibilidade de ter outros finais, de chegar a outros finais. E não só, metodologicamente, este livro pode ajudar também os especialistas de ESG a entender o que precisamos aprofundar quando falamos de S, quando falamos do social. Quais são os aspectos? Não podemos só pensar de fornecer algo que responda a hard skills, mas nós precisamos também olhar a pessoa mais em profundidade, para que a transformação dessa pessoa possa ser duradoura no tempo e possa, até diante de dificuldades, ter a força dentro dela, ter as energias e ter uma companhia que permita encarar estes momentos. Isso é aquilo que a Aventura de Construir oferece aos empreendedores, também através de grupo de saúde mental, através de outros momentos de fortalecimento pessoal. Não? É isso. É importantíssimo, né? Você falou da saúde mental e a saúde mental ela é aliada ao empreendedorismo, né? É importante fomentar, né? Uhum. Então, nós entendemos, foi um trabalho que desenvolvemos este ano, na realidade. Nós começamos a ver que tinha empreendedores, sobretudo empreendedoras, 81% do público que acompanha projetos da Aventura de Construir são mulheres. Não? Nós percebemos que essas empreendedoras, em alguns casos, não conseguiam acompanhar o projeto e desistiam porque tinham problemas deste tipo. Então, a partir, porque as respostas sempre vêm a partir da necessidade, né? O caminho também de como trilhar uma resposta vem através de encontros, de ideias que nascem. Então, vem dessa necessidade e conhecendo uma experiência de saúde, de grupo de saúde mental e grupos comunitários que nasceu na USP de Ribeirão Preto, nós começamos com essas pessoas, né, com esses professores, a desenvolver essa resposta aos empreendedores, às empreendedoras que participam na Aventura de Construir. E foi impressionante porque este método se apoia em um processo cultural e uma revisitação das experiências pessoais. Desta forma, uma pessoa está ajudada a olhar também os momentos difíceis da própria vida para entender como superá-los e que ajuda a superá-los, né? Como este grupo comunitário é uma resposta e um caminho a este problema. Importante, né? Tudo isso. Agora, quais os ramos do empreendedorismo mais procuram vocês hoje? Então, olha, eu diria que são bem diferentes entre eles, né? Porque, por exemplo, aqui no livro temos acho que é bem representativo porque um dos critérios que nós usamos na escolha dos empreendedores foi também a escolha setorial, né? Então tem histórias, por exemplo, de turismo comunitário, de turismo solidário, não? De turismo ecológico, né? Depois tem comida, por exemplo, nós temos, essa é uma experiência muito interessante que tivemos com migrantes venezuelanos, que começaram a perceber, através da participação em projetos da Aventura de Construir, como a Aventura de Construir é também um lugar de pertencimento e como a rede entre os empreendedores com as pessoas que trabalham na Aventura de Construir é uma companhia para a vida deles que chegam aqui e não têm raízes e para recuperar as próprias raízes no território, não? Então, por exemplo, comida, depois temos o tema de costura, mas a costura em uma lógica muito interessante, né? De
usar também materiais recicláveis. Não? Tem, por exemplo, uma empreendedora que foi convidada, que está também aqui no livro, que nas próximas semanas estará viajando à Europa, a Paris, para participar em um desfile de moda. E ela foi convidada, ela é uma microempreendedora de baixa renda, além disso tem um problema familiar muito grave com um filho especial, né? E ela é moda ecológica, e ela irá para Paris para fazer desfiles também para outras cidades da Europa para este fim. Não? E depois temos também artesanato, muitíssimo artesanato, e também empreendedores que respondem a necessidades específicas de bairros de periferia. Por exemplo, a Ciclolog, no? Com o Everton, eles fazem um trabalho no Jardim La Pena, na periferia leste, de serviço à comunidade através da bicicleta, então, de forma sustentável, até em uma lógica medioambiental, de serviços para a comunidade. Não? E depois também tem empreendedores que fazem serviços de manutenção para casas, para empreendimentos, para famílias. Digamos que os setores são bem variados entre eles, né? Bem variados entre eles. E esses empreendedores, eles geram empregos na região? Eles são fator para desenvolvimento da própria região? Então, com certeza sim. Nós sempre falamos que tem um nível inicial de transformação na geração de renda para aquela família. E é impressionante ver, por exemplo, dados. Nós fazemos também muito trabalho de avaliação de impacto socioambiental. Então, podemos mensurar, estes dados estão também no nosso site, ou também estão nos nossos podcasts, que podem acompanhar, sim, fazemos também um podcast, que podem acompanhar também no nosso Instagram. Aí tem dados deste tipo, né, que explicam a transformação. Mas o primeiro impacto é um impacto de renda na família, depois tem um impacto de geração de trabalho que abrange também a comunidade. Evidentemente, isso não acontece em todos os casos, né? Mas só o fato que um empreendedor possa ter trabalho para eles, possa gerar trabalho para a própria família, e, em alguns casos, também trabalho para a comunidade, isso é muito significativo, não? Exato. Resolve, né, e ajuda aí a alavancar, né, e ascensão, né, para muitas famílias, e isso, sem dúvida, é importante. Agora, como é que você acha, né, a conscientização, né, das pessoas em geral, e aí a gente fala também das pessoas que de repente hoje, né, estão desempregadas ou desalentadas também, que é um número muito grande, de pessoas que já até desistiram, né, de procurar uma ocupação. Como é que essas pessoas podem virar a chave e a partir de um certo momento virar empreendedor? Ok. Nós desenvolvemos sempre dentro dos nossos projetos uma fase inicial de formação humana integral, porque nós entendemos que o ponto mais crítico é que uma pessoa se enxerga como empreendedor. Por exemplo, uma pessoa fala, eu vendo uma coxinha, mas não sou empreendedor, né? Não é verdade. Então, nós fazemos todo esse trabalho de conscientização inicial para que a pessoa comece a se perceber que, através daquilo que desenvolve, pode descobrir sempre mais ela mesma. É um caminho de descobrimento. Por exemplo, estávamos falando antes de entrar aqui de uma empreendedora que é a Adriana Barros, que é até uma das escritoras do livro, né? A Adriana tem uma editora porque ela tem uma filha autista, não? E ela conheceu a Aventura de Construir em 2018, de lá começou a trilhar um caminho conosco, e ela sempre fala, quando eu conheci a Aventura de Construir, eu não sabia que eu era empreendedora. Através do trabalho que eu fiz com eles, eu comecei a descobrir que
o fato de ter uma necessidade não era só uma necessidade, mas era também uma potencialidade. Mas não foi um caminho que aconteceu de um dia para outro, não? Então, é um caminho que tem a ver com aquilo que eu mencionava antes de soft skills. Por isso nós entendemos que a formação humana integral, o olhar para a pessoa, é olhar para a pessoa no momento, na fase na qual ela é. Porque não todos estão na mesma fase. Então, este relacionamento personalizado com cada uma dessas pessoas que permite a transformação, e não só permite a transformação, mas que esta transformação possa durar no tempo. Por isso que também nós precisamos de muitas pessoas, muitas instituições que enxerguem o valor do nosso trabalho e possam também apoiar o nosso trabalho, porque todos esses serviços que nós oferecemos de forma gratuita para essas pessoas. Então, nós precisamos de apoiadores, precisamos de financiadores, não? Então, como, por exemplo, se pode apoiar a Aventura de Construir? Bom, no nosso site tem a possibilidade de doar para o Fundo Patrimonial da Aventura de Construir, que se chama Já, Devagar e Sempre. Então, entrando no nosso site, tem a possibilidade de doar para o Fundo Patrimonial. Eu entendo que estamos próximos do Natal, todos temos também o desejo de fazer a diferença, de dizer, eu também contribuí com o meu pequeno aporte a essa transformação da qual o Brasil tanto precisa. Então, nós estamos oferecendo uma possibilidade concreta, real, de fazer isso. E tem a possibilidade de doar de valores pequenos a valores bem maiores, não? E nesta lógica também de perpetuar a causa pela qual a Aventura de Construir, o propósito pelo qual a Aventura de Construir trabalha, que estão em linha com o desenvolvimento do país. E também tem a possibilidade de comprar o livro, né, para quem quiser. O livro também tem a possibilidade, dentro do nosso site, de entrar para poder comprar. Não? Você pode comprar online, na plataforma da Editora Inverso, que é a nossa editora deste livro. E eu diria que são duas possibilidades grandes que podem ajudar a que mais Adrianas, mais Everton, mais esses 18 casos que temos no livro possam ser impactados, né? E que realmente essa transformação, porque essa coisa impressionante, que não é só a transformação que acontece na periferia, mas que nós também mudamos, acontece uma transformação em nós, através da transformação que acontece com essas pessoas. Muito importante e interessante, né? Uma discussão aí que é muito pertinente, né, aos dias de hoje. E aí eu quero que você converse, né, com o telespectador que nos assiste e diga, né, exatamente aí como, né, quais os primeiros passos de um empreendedor. Então, os primeiros passos de um empreendedor são, em primeiro lugar, que essa pessoa tenha um sonho, que essa pessoa tenha uma ideia e que, através desse sonho, dessa ideia, ele tenha no coração o desejo de transformar o mundo. E, através disso, tenha a determinação, a resiliência, a persistência de tentar, de recomeçar a cada dia. Porque cada dia a possibilidade de recomeçar. E quando uma pessoa é um empreendedor, tem esse desafio. Eu acho que é esse o desafio maior. Depois, você que quer ser empreendedor, não pense de estar sozinho. Tem a Aventura de Construir, tem muitas outras instituições que fazem também trabalhos grandes, que geram também essa transformação. Então, procure essas instituições, procure essas organizações. Eu repito o nosso site, www.aventuradeconstruir.org.br ou o nosso Instagram. Nos procure para ver que tipo de projetos
vocês podem entrar e participar para que você possa começar a trilhar uma jornada de fortalecimento também técnico. Então, o trabalho, nós sempre temos alguns pilares, né? Junto com a formação humana integral, temos o pilar da educação financeira. Nós sabemos que mais de 70% das famílias brasileiras estão com dívidas e mais de 30% estão inadimplentes. É impossível sustentar um empreendimento com dívidas. Então, nós fazemos muito trabalho de educação financeira, que implica, por exemplo, separar a finança familiar da finança pessoal. Depois, o que significa criar um fluxo de caixa, o que significa criar um orçamento, o que significa criar uma reserva, o que significa precificar um produto. Depois tem todo um trabalho sobre redes sociais, marketing digital, tem todo um trabalho, toda uma formação sobre planejamento, formação de redes, desenvolvimento do produto, como participar em feiras, não? E porque dentro da Aventuras de Cursos fazemos também um grande trabalho de sistematização de experiências. Então, por exemplo, o ano passado publicamos uma metodologia para plano de negócio, para elaboração de planos de negócio. Este ano publicamos uma metodologia para elaboração de plano de marketing, porque vemos que um dos aspectos mais difíceis e mais fraco para os empreendedores é justamente o tema das vendas. Então, por isso, este plano de marketing, que são documentos também que estão disponíveis no nosso site, são documentos que ajudam um empreendedor a sistematizar, organizar estas ideias, até verificar o impacto concreto através de números, né? Importante, né? A gente está chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu queria que, para encerrar também, você falasse do podcast, né? Que é uma opção aí para os empreendedores, né? Ok. Bom, nós nos demos conta este ano que era importante ter um canal que pudesse chegar a mais pessoas e pudesse ser, por exemplo, um empreendedor está trabalhando. Enquanto está trabalhando e está aí com a dificuldade, escutar um podcast pode ajudar ele a entender que tem esperança, não? Então, nossos podcasts são acessíveis dentro do nosso Instagram, no Instagram da Aventura de Construir. E nós fazemos um Instagram a cada mês. Agora vai sair um Instagram nesses dias sobre a história da Vanderly, que mencionava antes, né? Que é esta empreendedora que irá para a Europa para participar em desfiles de moda ecológica e reciclada. É isso. Quero agradecer a sua participação aqui conosco nesse Alesp Cidadania. Até uma próxima oportunidade de falar mais aí de empreendedorismo nas periferias. Muito obrigado. Eu queria agradecer pela oportunidade, porque para nós é sempre importante levar esperança lá na ponta, lá na periferia. E alguém que olhe esses lugares como lugares que têm muito potencial. Muito obrigado pela participação. E este foi mais um Alesp Cidadania. Você continua acompanhando agora a programação da Rede Alesp. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.